Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo a presença aqui no nosso estúdio do pré-candidato a deputado federal pelo PP, João Alberto Pisolati Neto, que vai falar sobre as suas motivações a concorrer nessas eleições de 2022. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do Jornal Médio Vale. Boa tarde a todo mundo de Timbó e região. Então, o sobrenome Pisolati ele já é bem conhecido, né, no meio político, é quase que uma tradição, mas de que forma isso contribui, né, para que você entrasse no meio político e principalmente colocasse seu nome à disposição nessas eleições? Eu sou filho do Pisolati, foi deputado 5 vezes, foi o deputado que mais trouxe recursos, tanto para Timbó como para Pomerode, como para a região aqui do Médio Vale do Itajaí. Mas eu gosto de dizer, antes que ser o filho do Pisolati, o filho da Elke, ou o neto da Rovena, eu sou o João, né? O João formado em gestão pública, pós-graduado em gestão pública, sempre trabalhei nessa área, tenho empresa nessa área, nas soluções. E como todo mundo de 30 anos, eu tenho 36, mas de 30 e poucos anos que cresceu aqui na região, eu sou tanto filho do Pisolati, que foi deputado, mas eu sou filho da nossa região, né? E o legal da contribuição do que isso muda no novo mandato nosso é o seguinte, porque a gente está numa época que elegeu uma grande leva de representantes que a gente chama de deputado youtuber, que acaba fazendo um grande auê, uma grande repercussão, uma retórica de rede social, mas que não contribui em resultado. E a diferença de eu ter tido essa escola em casa é justamente saber como trazer resultado, que é a grande diferença, eu acho que é a necessidade maior no Vale. E, na sua visão, qual que é a importância do Vale do Itajaí ter um representante em Brasília, uma vez que hoje, aqui na nossa região, precisa de várias demandas, né, e às vezes falta um representante lá para trazer isso para a comunidade? Como é que é a tua visão? É bem importante, porque tem alguns dados que comprovam o que tu fala, tá? Hoje, o catarinense, ano passado, por exemplo, a cada R$3 que Santa Catarina inteira arrecadou, né, todas as empresas arrecadaram, todo mundo arrecadou e mandou para Brasília, a cada R$3 voltou apenas um. E aí, para o pessoal que se assusta, eu digo, gente, se vocês olharem o ano retrasado, foi ainda pior, a cada R$10 que o catarinense mandou para Brasília, voltou apenas um. Então, essa balança está extremamente desigual, isso não é uma coisa só desse governo, isso é uma coisa sistêmica de vários governos. E, além disso, o Vale é a região mais, como tu falou, a região mais populosa, a região mais rica, a região que mais empreende, mas ela é politicamente a região menos representada. E, minha opinião, falta umas estratégias macro. Né? Por exemplo, vários municípios fazem campanhas de votar apenas em prol dos municípios. Blumenau só em candidato de Blumenau, Brusque só de Brusque, ou Rio do Sul só de Rio do Sul. E, na minha opinião, é um erro, porque com a nova lei eleitoral, que um candidato precisa fazer 20% do coeficiente eleitoral, precisa fazer uma estratégia de vale, uma estratégia macro, justamente para dar o voto necessário para a gente ter um representante que faça 70, 80 mil votos, que, por exemplo, no meu partido é o necessário para se eleger. Senão, o Vale vai continuar na migalha. Ou seja, o deputado do Sul vai dar o filé mignon para o pessoal do Sul, e se sobrar uma coisinha, o ossinho vem para nós. E você, então, é de Pomerode, certo, né? Exatamente. E, então, já tem uma visão muito ampla, né, das necessidades tanto de Pomerode, de Timbó, né, da região inteira. E quais serão as suas prioridades caso seja eleito? Olha, a nossa região, o pessoal da nossa região aqui, ele é muito empreendedor e ele é muito de superação. Como a gente tem obstáculos de natureza, de chuva, de enchente, a gente aprendeu a sempre se reerguer, sempre lutar em favor da região. Mas a gente tem gargalos muito pontuais, muito específicos que atrasam o nosso desenvolvimento. O primeiro é a coisa que a gente fala há 1000 anos, que é 470. 470, só para dar número para as pessoas. Hoje, eu estava falando com o pessoal do frigorífico do Oeste, está mais caro cruzar um caminhão pelo estado que pega a BR-470, a BR-282, a BR-163, é mais caro um caminhão passar por essas 3 rodovias do que quando ele chega no litoral para pegar um navio e para cruzar o mundo. É mais caro cruzar Santa Catarina do que cruzar o mundo. Então, a competitividade diminui das nossas empresas. Para uma empresa pequena e média sobreviver é muito difícil. E assim, sem contar com os acidentes, as perdas humanas. Santa Catarina é o segundo estado que mais tem acidentes de trânsito e o 4º estado que mais mata. Então, o primeiro gargalo que a gente tem que trabalhar é
É a 470. Até porque teve, por exemplo, dinheiro estadual numa rodovia federal, isso nunca aconteceu, né, na história, e a gente teve agora justamente mostrando a falta de representatividade política do Vale do Itajaí. O segundo é pequena empresa, pequena e média empresa. Da nossa região, 7 a cada 10 empregos vem de empresa pequena, empresa principalmente até 5 funcionários. Porém, o sistema tributário brasileiro, por exemplo, uma empresa até 5 funcionários, 65% do lucro vai para imposto, vai para carga direta e indireta. Então, a gente tem gargalos muito certos, tanto nas estradas, como nas pequenas empresas, como numa nova geração, uma galera que está entrando no mercado de trabalho agora com 16, 17, 18 anos, está crescendo na nossa região a tal da geração neném, começou a pegar por aqui. O que é a geração neném, para quem não sabe? É o cara que já está na idade de estar em mercado de trabalho, mas ele nem estuda e nem trabalha, por isso a neném. E a gente tem como dar resposta para esse problema de uma coisa que a gente é expert, que é polo tecnológico. Hoje, um cara de 16, 17 anos, ali no Centro de Inovação de Blumenau, se ele faz um curso de 3 semanas, ele já tem emprego garantido para ganhar 2, 3 mil reais. E acaba virando a principal renda da família. Então, são coisas pontuais, mas são essas coisas específicas que estão atrasando o nosso desenvolvimento. Pequenas e médias empresas, é o corredor logístico deficitário, e é uma falta de espaço no mercado de trabalho para a nova geração. E as convenções do PP já ocorreram, então, né? Sábado passado, é. E como é que ficou definida as convenções? O que tu já pode adiantar sobre isso? Olha, a gente fez a convenção do PP, apenas do PP, foi decidido de ter o Esperidião Amin como candidato a governador. A gente acredita muito que é muito um modelo de gestão. Acho que Santa Catarina precisa de gestão, que é aquela coisa que eu te falei no começo, não basta só querer fazer, tem que querer saber fazer e dar resultado, e eu acho que o Amin sabe como dar resultado. E ele tem um negócio que eu gosto muito, que é um programa dele já a vida inteira, que é prioridade para os pequenos. Tanto prioridade para as pequenas empresas, que é aquilo que a gente comentou agora, como prioridade para os pequenos municípios, que Santa Catarina é um estado de pequeno município. Então, a visão de governo tem que ser em prol deles. Então, por isso que a gente está apoiando o Esperidião. E falando um pouco de eleições, então, de modo geral, como é que você vê o cenário político aqui em Santa Catarina e também a nível de Brasil? Olha, nunca teve tão indefinido de Santa Catarina, né? É uma coisa de vários candidatos, a gente não sabe quem é vice de quem, que é não sei o quê, que está jantando com aquele que está não sei o quê. Então, ainda está extremamente indefinido. Há um certo receio de um número grande de candidatos, a gente chama de que canibaliza o mesmo voto, que são vários candidatos disputando o mesmo voto. Isso ainda é um problema. Mas não adianta falar muito, porque está indefinido, a gente não sabe ainda quais são os principais times, né? E de cenário nacional, a gente tem uma coligação com o Bolsonaro, já é um projeto junto de trabalhar com o Bolsonaro, e eu acredito que a resposta para o que a gente precisa. Hoje, o Brasil precisa olhar para frente, e olhar para frente na política é encarar esses grandes gargalos também a nível nacional. E quais são os gargalos a nível nacional? A gente tem que falar de uma reforma tributária para realmente deixar a empresa pequena e média sobreviver nos primeiros anos. A gente tem que falar de uma continuação de uma reforma trabalhista, que foi só até a metade. A gente tem que falar de uma reforma administrativa, que hoje o nosso Estado é extremamente inchado, hoje é difícil, tudo é burocrático, para abrir uma empresa é difícil, para fechar uma empresa é difícil. Então, a gente precisa de reformas estruturantes para deixar o Estado mais enxuto, deixar o Estado mais em prol do cidadão, né? E também de buscar mais resultado para Santa Catarina, para não ser tão desigual essa balança. Por isso que eu acredito, e a gente já tem uma boa relação com o Jair, ele era do PP, ele trabalha, quando o pai foi deputado, ele foi deputado junto, então tem uma boa relação. Então, para mim, essa sintonia com o Bolsonaro faria muito bem para a nossa região. João, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale. O nosso tempo ele é curtinho, né? Mas eu deixo um espaço aberto, então, para você falar com os nossos telespectadores. Obrigado, de coração. Gente, eu quero agradecer o pessoal do Jornal do Médio Vale por esse espaço, essa oportunidade. Esse é um momento único para nós, do Vale do Itajaí. Hoje nós somos uma geração que todo mundo tem acesso à informação, todo mundo sabe como buscar novas soluções para esses velhos problemas que nós estamos tendo, que a gente fala de 470 a vida inteira. Agora nós temos as condições de resolver isso. A nossa geração tem que puxar essa responsabilidade para a gente, para nós. E vamos lá, a nossa gestão empresarial, as nossas empresas, a gente é tão bom, a gente é tão inteligente na solução da gestão empresarial. A gente trabalha com planejamento estratégico, com objetivo, estratégia e ação.
gestão, com metas. Porém, essa inteligência ainda não foi para o público. O público é uma grande máquina de fax, é uma máquina analógica no mundo digital. E está na hora da gente, que é expert em inovação, que é expert em gestão, a gente trazer essa inteligência que todo mundo aqui da região tem para a gestão pública. Eu me comprometo de ser o alto-falante de boas ideias, para a gente trazer resultado para a nossa região. E, gente, desenvolvimento de cidade pequena e média é através de uma coisa só, é infraestrutura. E para ter capacidade de infraestrutura, hoje, uma prefeitura não tem os recursos necessários. Precisa fazer essa ponte com o governo federal. E para fazer essa ponte com o governo federal, é só através de deputados federais. Então, eu me comprometo de ser o deputado federal que mais... Pode gravar isso, deputado federal que mais traz recurso para o Médio Vale do Itajaí e para Timbó. Muito obrigada, João, mais uma vez. Que agradeço. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais.